Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma sexta-feira com a graça de Deus e vamos lembrar, falar, recitar os versículos chaves. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias, né? Que bom. Vocês já viram aí na capa, né? Que eu coloquei o título O Alvo é o Coração. E essa mensagem, ela vem para completar a mensagem da semana passada, porque ela ficou ali faltando algo para dizer. E esse tema da flecha, que foi o da semana passada, né? Onde eu vim falando justamente que somos como flechas nas mãos do Senhor, né? E que Deus não erra o alvo. Mas qual é, de fato, o alvo, né? E esse tema, ele surgiu, já comentei várias vezes aqui, que durante a semana aí, eu e a Magda, a gente tem o nosso culto ali da manhã, o devocional, onde a gente estuda a palavra de Deus e aprende cada vez mais. A gente tem pedido aí, né, sabedoria divina e cada dia mais Deus tem nos dado. A própria palavra dele fala que ele dá a todos que pedir. Então, mas a gente tem que entender que esse pedir não é pedir simplesmente, né? Não é só um pedido da boca para fora. Tem que vir de dentro e tem que ter dedicação. Porque a partir do momento que a gente pede sabedoria, o que vai acontecer? Vai surgir situações que vai fazer com que a gente aprenda sobre determinada coisa com a sabedoria divina. A gente começa a enxergar as coisas de um prisma diferente. E na semana passada, antes daquela mensagem de sexta-feira, a Magda caiu num vídeo, porque é sempre assim, gente. Ela, às vezes, ela tá vendo alguma coisa, Deus toca no coração dela para ela me enviar alguma coisa que eu preciso ver, para eu aprender algo. E às vezes é o contrário, eu que de repente tô vendo alguma coisa, eu digo de vídeo, né? E aí eu envio para ela. Às vezes acontece de eu enviar um vídeo para ela, ela começar a assistir, mas a mensagem que Deus queria passar não era exatamente aquela. Às vezes ela até vendo, acaba dormindo, aí quando ela desperta, o vídeo acaba, aí passa para outro, ou então tem um outro do lado. Quando ela bate o olho, aí ela vê que aquele vídeo tem algo a dizer ali, e dessa forma Deus vai falando conosco, né, através da palavra, através às vezes de alguém que está trazendo uma mensagem da palavra. E na semana passada foi exatamente essa mensagem. A gente vem passando por um processo aí de aprendizagem, de algumas lutas, né, que todo mundo tem, e aprendendo com todas elas. O melhor é esse. E caiu para ela justamente essa mensagem onde a pessoa falava, né, que nós somos a flecha nas mãos do arqueiro, né? O arqueiro puxa, quando puxa, dói, né? Dói no sentido de, às vezes, as lutas que vêm, se a gente não tiver a sabedoria, a gente não entende, a gente reclama. Quando a gente tem a sabedoria, a gente entende que todos aqueles acontecimentos irão contribuir para o nosso bem, como a palavra fala. E aí, ela, né, no nosso culto, a gente vai sempre compartilhando ali as experiências do que a gente vai aprendendo, e aí que surgiu a mensagem da semana passada, que eu acabei não contando a história, não dando os créditos. Se tem uma coisa que a Magda faz e ensina, né, é dar os créditos quando ela vai comentar de algo que alguém comentou antes, né, mostrar algo ali que foi outra pessoa que ensinou, que fez. Então, Deus, ele se importa com isso. Ele se importa com cada detalhe. E nessa caminhada a gente tem entendido isso. São nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente fala uma coisa pela metade
e a gente tem que falar por inteiro. Então, esse assunto surgiu justamente disso. Mas por que que veio, né, esse assunto? Porque a gente já está num processo onde, de fato, a gente tem adquirido sabedoria e cada vez a mente vai abrindo mais. E por quê? E por causa também da nossa entrega. Porque, igual eu falei, não adianta só pedir da boca para fora. Tem que pedir com o coração e se mover, né? Com isso, como eu e a Magda, por exemplo, todos os dias a gente tem nosso momento de intimidade com Deus. Cada uma no seu momento, sozinha com Deus. Depois a gente se junta 4 vezes na semana para fazer o devocional junto, e é legal essa questão de fazer o devocional junto com alguém, porque um vai incentivando o outro e juntos vão aprendendo. Às vezes o discernimento de uma coisa vem para um, da outra coisa vem para outro e vai se completando. E é tão bom, é tão gostoso. Então, nós não pedimos e cruzamos os braços, não. Vamos estudar a palavra, vamos fazer pergunta, vamos pesquisar, e assim a gente vai aprendendo, né? Porque pedimos, recebemos, mas estamos nos movendo, né? Porque senão não adianta, né? As coisas não vêm dessa forma, tem que ter dedicação. E aí, quando depois a gente ainda estava conversando, veio, né, completando ali o download, justamente porque lá na semana passada a gente estava falando do alvo, né, que Deus nunca erra o alvo. Mas qual é esse alvo? Eu cheguei a dar uma pincelada lá, mas veio com tanta clareza depois, que é justamente o coração do ser humano. Este é o alvo desde o princípio. Este é o alvo. E aí, ó, lá em Jeremias 31:33 fala assim, ó: esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daquele dia, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Então, aqui a gente vê que Deus fala em colocar no íntimo, escrever no coração. E não só esse versículo, tem vários versículos na Bíblia que mostra que Deus, ele enxerga o coração, ele quer tocar lá no coração. Lá em Provérbios 4:23 fala assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. O coração aqui é representando justamente os sentimentos, a alma, o nosso interior, lá onde que tá tudo guardadinho, né? Tá falando da nossa alma. Então, outro exemplo também tá lá em Hebreus 4:12, que fala assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Deus está interessado com o coração humano, né? Ele deseja também uma relação íntima, porque é através desse tocar no coração, desse agir no coração, que produz a vontade, o desejo de se relacionar. Então, Deus é esse que deseja uma relação íntima e transformadora com cada pessoa. Transformadora com cada pessoa. Ele não busca só mudanças externas, ele quer ver uma transformação interior que afete o coração, que produza, né, que venha externa, né, que venha para fora ali, de fato, a mudança. Mas a mudança começa lá dentro e reflete, não é o contrário, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? E aí, quando começa, né, ter uma mudança de dentro para fora, começa a ter um mover para um direcionamento diferente, né? E é tão gratificante, gente, que ontem mesmo
a gente foi dormir assim. Eu lembro que a Magda me mandou mensagem à noite antes de dormir falando: Nossa, é, eu vou dormir tão grata a Ele. Assim, a gente tem vivido experiências lindas, 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 lindas. E o coração não cabe no peito. A gente se emociona, chora, ri. É algo assim que não tem como explicar com palavras. Só mesmo sendo alcançado pela graça de Deus para sentir isso. E você também pode sentir, se você de fato buscar em seu coração, né? E aí eu vou ler aqui mais alguns versículos que confirmam esse interesse de Deus no coração humano. Lá em 1 Samuel 16:7 fala assim, ó: Mas o Senhor disse a Samuel: Não olhes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração, olha para o coração. Então, ele enxerga lá dentro a sinceridade do coração ou, né, ou o engano do coração. Deus, ele conhece. Então, não adianta eu fingir, eu querer mostrar uma coisa se lá dentro não é. Eu posso enganar a muitas pessoas, né? Ali tentando demonstrar uma coisa que não é verdade. Mas a Deus eu não consigo enganar. Porque ele vai olhar lá, né? Como está lá naquele versículo que eu li lá atrás, que fala que a palavra dele é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, não adianta. Tem que ser sincero. E a sinceridade está justamente naquilo que a gente fala, porque às vezes você quer até sentir, mas não está sentindo. E aí você fala: Pai, eu quero viver uma experiência contigo, mas eu não consigo sentir esse desejo. Me ajuda. Coloca o desejo no meu coração. É só pedir. Ele dá. Ele coloca o desejo. Ele ama se relacionar conosco. É sobre isso desde o início. E aí lá em Provérbios 23:26 fala assim, ó: Filho, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Em Mateus 15:8 fala: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Que foi o que eu acabei de falar. Que não adianta fingir, né? Pode enganar os outros. Nossa, fulano é tão temente a Deus, é tão espiritual, mas só Deus sabe. Ele enxerga o coração. Lá em Jeremias 17:10 fala assim, ó: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Não é bem melhor eu chegar para Deus e falar assim: Pai, eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver essa experiência que a Jocélia fala tanto, mas eu não sinto vontade nenhuma, mas eu tenho consciência de que é o melhor para mim. Mas coloque então no meu coração, é melhor chegar e falar assim do que tentar enganar, porque não vai conseguir enganar a Deus, ou então simplesmente deixar para lá, vou viver minha vida assim mesmo, de qualquer jeito, deixa a vida me levar. Não, não deixa. Tenha Jesus como seu guia, né? Como ali o comandante governando. Então, esses versículos que eu acabei de ler, eles enfatizam como que Deus se importa profundamente com o nosso coração, né? E com a nossa condição espiritual. Ele busca uma relação íntima, verdadeira conosco. Isso tudo começa no coração, nos nossos sentimentos, na nossa alma. Então, mediante isso, quando lá na sexta passada eu falei que somos flechas nas mãos do Senhor, é porque tem um alvo. E esse alvo é o coração do ser humano. Mas quando eu penso que é o coração, não é só o meu coração. É de todas as pessoas no mundo inteiro. O alvo é o coração de cada um. E se o alvo é o coração de cada um, eu entendendo isso, e aí eu me coloco como flecha nas mãos do arqueiro.
para atingir o alvo. E como eu vou atingir esse alvo? Primeiro de tudo, me comportando como alguém que foi atingido no coração pela graça do Senhor. Porque o meu comportamento irá revelar de fato quem eu sou. E se eu fui alcançada pela graça, eu sou transformada. Eu sou transformada e desejo a transformação para o meu próximo. E o próximo não é só quem está do meu lado, é todo mundo. São pessoas que eu nem conheço, nem nunca vi, que estão lá do outro lado do mundo. Então, eu tenho que ser intencional em ser a flecha que vai atingir o alvo. Deus que vai puxar e vai lançar. E quanto mais Ele puxa, às vezes estamos passando por situações difíceis que estão nos forjando, que estão nos capacitando, nos dando ferramentas. É uma busca. Já tem quase 2 anos que eu e a Magda estamos nessa busca diária e é gostoso. É porque o ser humano, ele é acomodado. É justamente a luta da carne contra o espírito. A carne é preguiçosa, ela quer ficar na boa vida, né? E aí, se você alimentar mais ela, as vontades dela, você sufoca o espírito. A carne fica mais forte. Mas se você alimenta diariamente, como a gente tem feito o espírito, é igual quando alguém começa a fazer academia, que no início é difícil, tem que, ai, que cansado, vontade de ficar na cama e tal. Aí você se força, porque você colocou na mente que vai fazer, e aí você subjuga ali seus desejos da carne e consegue romper, aí aquilo vira rotina. E depois que vira rotina, seu corpo começa a sentir prazer em fazer aquilo. Você não mais tem que obrigá-lo a fazer aquilo. Assim também é nosso relacionamento com Deus, as nossas meditações diárias, os nossos devocionais, os nossos estudos, você sente prazer. E cada dia você aprende mais, vai ficando mais ainda transbordando. Então, eu preciso ter a consciência de que, sendo flecha, eu tenho um alvo a atingir. Deus é que puxa e lança para o alvo, mas eu tenho que me preparar para ser essa flecha. Primeiro, como eu falei, tendo um bom comportamento de quem realmente foi transformado. E se você ainda não foi transformado, é porque ainda está faltando essa intimidade com Deus. Por que Ele tem vindo nos ensinando, nos discipulando? Porque nós buscamos, porque a gente quer, a gente busca, e aí Ele vem com tudo. Vem trazendo, tem coisas que a ficha demora para cair, e a gente ri, a gente brinca, a gente fala com ele, obrigada pela paciência que tem com a gente é lenta, a gente é devagar, nossa, aí tem coisas que a gente começou a aprender lá atrás, aí a ficha caiu, agora as coisas vão completando assim os assuntos, a gente fala assim, como a gente não se deu conta disso antes? Porque não tinha sabedoria divina, que a gente vinha adquirindo dia após dia, e não sei mensurar para vocês a gratidão e a alegria que é. Tem hora que eu dou risada, tem hora que eu choro, tem hora que eu estou lavando minha vasilha e aí vai vindo na minha mente as coisas. Deus me leva lá no passado, na minha infância, e me faz lembrar de coisas que eu não estava nem lembrando, e aquilo eu me emociono de ver o agir dele na minha vida. O agir dele na minha vida. Mas precisa de ter um coração sincero, para que Ele trabalhe em nossa vida, para que Ele, né, de fato, comece a ter ali um relacionamento de intimidade, né? E aí, eu anotei alguns versículos aqui que fala da importância da oração pela salvação e transformação dos outros. Porque se o alvo é o coração do ser humano, e na Bíblia fala que Deus quer salvar a todos, embora não serão todos que serão salvos por causa do livre-arbítrio, mas nós precisamos orar. A oração é importante, a palavra traz isso. É através da oração que a gente vai alcançar pessoas que a gente nem nunca viu. Através da oração, a oração em concordância, ter sempre alguém para juntamente com você orar a palavra de Deus. Porque tudo está na palavra de Deus. E aí, lá em 1 Timóteo 2, verso 1 ao 4, fala assim, ele nos exorta a orar
para as pessoas para que vivamos em paz e tranquilidade e para que todos sejam salvos e chega ao... Eu fiz, na verdade, ao invés de anotar o versículo, eu comentei o versículo aqui. E é por isso que eu me perdi. Eu coloquei assim que lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, nos exorta a orar por todas as pessoas para que vivamos em paz e tranquilidade e para que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é através da oração. E aí, lá em Mateus 5,44, fala assim, ó, que Jesus nos instruiu a orar por nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Porque veja bem, gente, se eu só oro pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu conheço e que me querem bem, eu não fui alcançada pela graça. Porque a graça é justamente o movimento de Deus até nós sem a gente merecer. Deus pegou o seu melhor, Jesus enviou para nos salvar. Nós não merecíamos, nós estávamos sendo inimigos de Deus, porque pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Ele veio ao nosso resgate. Então, como que eu vou ficar agora com raiva de alguém, né? E vou querer que ele se exploda? Não. Esse não é o sentimento de quem foi atingido pela graça e passou por uma verdadeira transformação de vida. Porque a gente deve olhar para aqueles que nos perseguem, para os nossos inimigos, ou para pessoas que têm comportamento muito ruins, que a gente nem conhece, às vezes conhece pela rede social ali só, pela televisão, né? E aquela pessoa é uma pessoa intragável. A gente deve se compadecer, porque ela está sendo dirigida pelo mal. Então a gente deve orar pedindo a Deus que alcance aquela pessoa com a graça dele. Porque se aquela pessoa experimentar a graça dele, vai haver um impacto. Através daquele impacto, a pessoa para tudo. Para tudo. Por quê? Porque a graça de Deus é algo que não tem explicação. É só sentindo. Ah, Jocélia, mas então se fosse assim seria fácil. O mundo inteiro seria salvo. Eu sei que não serão todos que receberão esse impacto. Muitos, talvez por estar tão arraigados no mal, ao sentir, vai ver que tem algo diferente acontecendo, mas vai resistir. Infelizmente tem isso. Mas isso não é da nossa conta. O que é da nossa conta é orar, é buscar, sabe? É nos importar, é perdoar antes de tudo, porque a partir do momento que a gente perdoa, nós somos perdoados. Pai nosso, perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoados. Então, não adianta você falar que tem comunhão com Deus, buscar Deus e não perdoa o seu irmão. Não perdoa quem te feriu. Ali você deixa uma porta aberta para que o espírito do mal haja na sua vida. Entendeu? Então, às vezes você está indo para a igreja, está buscando a Deus e tem coisas acontecendo que são portas abertas. Eu já falei sobre as brechas, né, espirituais que ficam abertas por causa da falta de entendimento. A palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não buscar, não ler, não fizer perguntas para Deus, Deus vai trazendo as respostas. Se você não fizer isso, você fica cego espiritualmente. Está buscando até de certa forma Deus, mas é um relacionamento assim, sabe? Mais de, oi, tudo bem? Ah, passa lá em casa amanhã pra gente tomar um café. É um relacionamento assim, como que se diz? Mais à distância. Não tem intimidade. E somente a intimidade revela coisas um do outro. A gente passa a conhecer mais a Deus e entendê-lo quando a gente tem intimidade com Ele. Ele não precisa de ter intimidade para nos conhecer, porque Ele é Deus. Ele nos conhece do avesso, porque é Ele que nos criou. Mas nós, para conhecermos, precisamos dessa intimidade. Então, aqui, ó, eu anotei, né, alguns versículos, porque lá em Mateus 5,44, Jesus ele nos instrui a orar pelos nossos inimigos, como eu falei, e por aqueles que nos perseguem. E essas passagens mostram que é louvável e importante orar pela transformação espiritual dos outros. Lá em 1 Timóteo 2:1 e o 2,
fala assim, ó: exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada com toda a piedade e dignidade. Nós estamos vivendo olhando somente para dentro de nós, olhando só para os nossos, e o mundo está de mal a pior porque está todo mundo sendo egoísta e não se importa com o todo. Temos que orar pela nossa nação, pela humanidade em geral. Aqui fala por todos os homens, pelos reis, pelos que exercem autoridade. Aliás, é por todos. Por todos. Lá em Tiago 5,16 fala: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando a gente confessa os pecados, é justamente a gente reconhecer nossas falhas. Eu errei, eu peço perdão. Não passo por cima e finjo que não fiz nada demais, né? A gente tem que reconhecer nosso erro, porque estamos todos aqui aprendendo. E vamos continuar errando, né, de vez em quando, até aquele dia que Jesus completará a boa obra no nosso coração. O que difere a gente do antes da graça nos alcançar para o depois é justamente esse reconhecimento de que somos falhos, de que precisamos cada dia mais da presença de Deus, e a gente vai nesse movimento de querer se parecer com Cristo. É isso que quer dizer ser cristão. É isso. E lá em Efésios 6,18, para a gente encerrar, fala: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui, esses versículos enfatizam a importância da intercessão e oração pelos outros, né? E fala do poder e da eficácia que tem, que muito surte em seus efeitos a oração de um justo. Então, quando a gente se une orando, não só pela gente, não só por quem a gente conhece, mas por todos, porque se a gente consegue ver, passar uma informação na televisão, numa rede social de alguém sofrendo e aquilo não comover fortemente o nosso coração, a gente não está sendo cristão, não, né? Então, que a gente possa voltar e agora observar o que de fato é ser cristão, o que de fato a gente tem feito para atingir o alvo que Jesus falou quando esteve aqui: ide pregar o evangelho a todo mundo. Primeiro com as nossas atitudes, mas também orando, mas também falando quando necessário, se importando uns com os outros. E essa é a mensagem de hoje, completando a da semana passada, né? Que somos as flechas nas mãos do arqueiro e temos o alvo certo para alcançar, que é o coração de cada um, de todos aqueles que Deus colocar, né, na nossa reta, para que a gente venha acertar, mas aqueles que não estão perto, que com as nossas orações também a gente atinja, e com isso a gente move todo o mundo espiritual para colaborar com aquilo que Jesus veio fazer e que naquele dia ele irá completar a obra, que é a redenção da humanidade, para junto vivermos com ele em glória na eternidade. Eu espero que essa mensagem tenha tocado ao seu coração. Desejo a você e a sua família um ótimo fim de semana, tá? Não deixe de compartilhar o vídeo. Seja uma flecha nas mãos do Senhor, enviando essa mensagem para pessoas que podem ser tocadas por ela, né? A sementinha a gente espalha. Se faz germinar, não é com a gente, mas temos que fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, deixa aqui também uma mensagem para mim, que eu vou ficar muito feliz, vou responder todos que deixarem, compartilhe, deixa o joinha também, porque quando deixa o joinha, o YouTube entende que é importante e começa a mostrar lá na página inicial para mais pessoas, e aí vai vindo mais pessoas para ouvir essa palavra e ajudar a disseminá-la para que a gente consiga alcançar esses corações que ainda estão afastados da presença de Deus. Ficam todos com Deus e até a próxima semana.